Oi, turma! Vamos lá. O assunto de hoje é modal verbs, certo? Já estou deixando aqui logo no começo quais são as atividades que nós vamos trabalhar. Livro, página 56, questões 1, 2 e 3 e o TD, tá bom? Modal verbs, nós vamos conhecer hoje 3 deles. E esses modal verbs, eles não são verbos propriamente dito. Eles são auxiliares, eles vão dar um sentido para o outro verbo que acompanha. Vamos começar aqui com o should. Nós usamos should para dar, pedir conselho ou uma opinião no presente. E aqui tem 3 exemplos que eu vou ler e traduzir para vocês. I have a terrible stomachache. Estou com uma dor de estômago terrível. You should go to the doctor. Você deveria ir ao médico. I haven't heard from my father. Eu não ouvi, não falei com meu pai. You should call him. Você deveria ligar para ele. She's not happy with the salary offered. Ela não está feliz com o valor que pagam a ela. She shouldn't accept the job. Ela não deveria aceitar esse emprego. Nós usamos o should ou shouldn't, mais o infinitivo do verbo principal, sem o to. E aqui eu coloquei os exemplos. Sujeitos: I, you, he, she, it, we, they. Should. Do more exercise. Do, get a new car. Do more exercise, fazer mais exercícios. Get a new car, comprar um carro novo. Como pode ser também uma negação. Shouldn't, que é a mesma coisa que should not. I, you, he, she, it, we, they shouldn't smoke. Não deveria fumar. Shouldn't spend so much money. Não deveria gastar tanto dinheiro. Para colocar na interrogativa, é só colocar o should no começo da frase e repetir. Geralmente, se vocês prestam atenção a isso, geralmente a negativa no inglês sempre acontece essa inversão. Então é muito tranquilo de fazer. É só colocar o should no começo, sujeito depois, I, you, he, she, it, we, they, get more qualifications. Nós deveríamos nos qualificar mais, nos profissionalizar mais. Should I, you, he, she, it, we, they wear something different? Nós deveríamos usar alguma coisa diferente? E agora o outro modal que é o have to. O have to é usado para mostrar que uma pessoa é obrigada a fazer alguma coisa, geralmente por uma força externa. Have to também pode ser usado para dar a sua opinião. You have to show your passport at passport control. É a lei. Você tem que mostrar o seu passaporte lá na imigração, né? Onde faz o controle. Jenny has to do homework every evening. Ela tem que fazer a tarefa, Jane tem que fazer sua tarefa todas as tardes, tá? Por quê? Porque seus pais disseram a ela para ela fazer a lição de casa. Tom had to work late last night. Tom teve que trabalhar até tarde, na noite passada. Por quê? Porque ele não tinha terminado o trabalho dele. You have to tell him. Você tem que falar para ele. Estou dando uma opinião já definida. You don't have to eat that if you don't like it. Você não tem que comer isso se você não gosta. Tá? Por quê? Porque você não é obrigado. Então, é diferente de eu dar um conselho, certo? Já é algo propriamente dito. E aqui como é que funciona? Na afirmativa. I, you e they have to. E o complemento da frase. Have to leave the house early to catch the bus. Então, tem que deixar a casa, tem que sair de casa cedo para poder pegar o ônibus. Se for he, she, it, vai ser has. Has to. Então, terceira pessoa do singular vai ser has. He, she, it has to care for the children. Cuidar das crianças. Se for na negativa, I, you, we, they don't have to. E aqui o mesmo exemplo, tá? De cima. Leave the house early to catch the bus. Se for he, she, it, vai ser doesn't. Doesn't have to.
Por que já aqui na negativa ficou have e não has, como está ali na afirmativa? Porque a partir do momento que eu uso doesn't, ele já está entendendo que é terceira pessoa do singular, que é he, she, it. Então, o have não precisa mudar, tá bom? Só vai ficar has se for na forma afirmativa. Para interrogar, eu vou usar o do, se o sujeito for I, you, we, they, e vou usar does se o sujeito for he, she, it. E o verbo vai ficar have to para todas essas opções. Por quê? Pelo mesmo motivo da negativa. Quando eu utilizo o does, como assim eu usei o does not na negativa, eu utilizo o does para he, she, it, para interrogar, já subentende-se que é terceira pessoa do singular, então não precisa mudar. Só vai ficar has, reforçando com vocês, só vai ficar has se for na afirmativa, terceira pessoa do singular. Negativa e interrogativa, que eu vou usar does ou does not, o verbo vai ficar have, tá bom? E o último modal é o must. Must também é usado para falar sobre obrigação e é usado em regras escritas e instruções. Exemplos: You must submit your proposal by noon on 12th July. You must not use a calculator during the exam. Então, primeiro exemplo. Você tem que se submeter ao exame, à sua prova, ao seu teste, até 12 de julho, certo? E o outro exemplo, você não deve usar a calculadora durante a prova. Must também é usado para dar uma forte recomendação. You must tell him before it's too late. Você tem que falar com ele antes de que seja tarde. You mustn't be late for work on your first day. Você não deve se atrasar para o trabalho no seu primeiro dia. Mustn't, negativa, ou a mesma coisa de must not. Aqui, o que eu estava acabando de falar, must ou must not, mustn't, mais o infinitivo do verbo. Aqui não faz diferença se é primeira, se é terceira pessoa, tá? Todos vão ficar must ou must not na negativa. I, you, he, she, it, we, they must report the theft to the police immediately. Ou I, you, he, she, it, we, they must not forget to transfer the money. Não devemos esquecer de transferir o dinheiro, tá? E na interrogativa, só colocar o must no início da frase e repetir todo o restante. Então, must I, you, he, she, it, we, they go somente, tá? Ele pode se tornar um pouquinho mais complicado assim, porque são